muita alegria que eu vou chamar para vir aqui, sentar do meu lado. Essa é a Catherine Ribeiro. E eu vou pedir uma salva de palmas, porque ela é maravilhosa. Bom, boa noite em primeiro lugar, porque ainda não dei boa noite. Boa noite para vocês que estão aí nos vendo. Você em casa. Vocês, que na próxima estarão aqui. Não tem tem separação, tamo junto, hein? Tamo junto. Só não vão ganhar um abraço caloroso. Então tem que vir da próxima. Físico. Bom, esse encontro é um encontro de almas. Eu sei. Baseado nessa palavrinha linda que eu amo também. E eu vou ser um pouco redundante aqui, tá, gente? Depois de tudo que a Vivi falou, e foi engraçado que a primeira vez que, quando ela falou para mim, Cá, eu quero que você venha para o sofá comigo para compartilhar o que você sabe. E aí, quando eu vi a apresentação dela, eu falei, gente, é a minha apresentação. Tipo assim. Mas o que eu senti de compartilhar com vocês hoje é... Tem alguém aqui da área da saúde? Tirando o Ciro, que eu já sei. A Rê é terapeuta holística. Conheci a Nathalie, a Aninha. Mais alguém? Não. Tá. Que ainda não sabe, né, que é da saúde, na verdade, né, gente? Pois pois todos somos, né? Terapeutas, eu acho que sim, por causa daquilo que cuidadores somos todos. Viemos aqui para curarmos-nos. Olé. E estamos no Centro de Autocura Urbana. A Flora. A Flora. Oh, sim, yeah. Não podia ter lugar melhor para esse encontro. E eu tenho sentido muito de compartilhar um pouco da minha história, porque eu cheguei onde eu estou hoje. Porque quando as pessoas me perguntam o que você faz, qual a sua especialidade médica, eu falo medicina integrativa. Aí a pessoa olha e fala, o que é isso? E aí, mais recentemente, a Lígia me veio com uma que eu... Soft medicine. O que você faz é soft medicine. Eu adorei isso. Até eu entender, levei um tempo. Porque foi o tema que ela pediu para eu falar no Hacktal. Soft medicine e a medicina do futuro. Eu fiquei pensando, me manda tudo aí que você tem, pelo amor de Deus, para eu saber o que é essa soft medicine que você está falando e tal. Ela mandou o que tinha de soft economy, soft outras coisas. Aí ela falou, aí eu falei, cara, eu não sei se eu estou entendendo o que é isso. Ela falou, você não tem que entender, você já faz isso, é só você falar o que você faz. Aí eu adorei, depois eu falei, realmente, o que eu faço é muito soft mesmo. Mas, voltando um pouco assim na história, eu fui fazer medicina aos 17 anos de idade. E eu venho de uma família onde meus pais são médicos. E a vida inteira eu ouvi falar de medicina. Meu pai e minha mãe ginecologista, final de semana vai ter parto, vamos junto. Vai de madrugada, acorda, ou vai ou fica, né, aos cuidados de alguém. E então eu sempre vivi nesse meio, até que chegou o momento de decidir pela carreira. E a minha vida inteira eu sempre fui mais do esporte do que dos estudos. Então, eu era atleta de alto rendimento, enfim, foi uma jornada aí dos 6 aos 16 bem intensa. E eu não tinha muito parado para pensar, eu não era daquelas crianças que desde pequena falavam, eu vou ser médica, igual meu pai e minha mãe, não. E eu gostava muito de animais, isso era o que eu sabia. Só que quando eu falei, bom, vou fazer veterinária, eu tomei uma podadinha assim, bem sutil do meu pai. E aí ele falou, escolhe a medicina. Não era bem assim, era assim, se eu fosse você... Medicina ou medicina? Ou medicina, ou direito, ou engenharia. Entendeu? Aí o engenharia é coisa de homem, né? Ficava pensando. Direito, putz, nem a pau, ficar lendo aqueles milhões de lei. E eu sempre falei desde pequena, para mim a lei é divina. Eu, quando pequena, estudei em escola católica, mas meu pai vinha de uma família católica, minha mãe de uma família evangélica. Só que nenhum dos dois eram praticante. Então, nem batizar, eles nos batizaram. Eles deixaram para a gente decidir o que a gente ia querer ser quando a gente tivesse uma capacidade de decidir. E, aos 15 anos, eu decidi por ser católica, porque todos os meus primos tinham padrinho, madrinha, ganhavam presente de Natal, e eu não. Aí você foi batizar? Lógico. Para ganhar presente.
Achava tão legal. Ai, meu padrinho me deu não sei o quê. Porque meu padrinho, eu falei, eu também quero, né? E minha avó ali no ouvido. Não, porque você tem que batizar e tal. E como eu sempre tive mais proximidade com a família do meu pai e muitos primos, eu falei, então vou me batizar na igreja católica, né? Só que assim, eu não sabia nem fazer o sinal da cruz. Por mais que eu tenha estudado em escola católica, desde os 6, 5 anos de idade até hoje, eu não sei se é para a esquerda ou para a direita. É uma coisa assim que tem essa dificuldade. Então, eu acabei me batizando, né? Foi engraçado. Na hora do batismo, o padre chegou e falou assim, cadê seu bebê? Eu falei, não, sou eu, seu padre, né? Porque estava todo mundo com os bebezinhos na mão e eu lá, de branco. Mas, enfim, vamos resumir aqui, porque a gente não tem a noite inteira, senão vai, né? Então, eu sempre acreditei, né, já tinha essa coisa dentro de mim que dizia que a justiça é divina, que as leis que regem a minha vida são divinas. Então, falava, não, direito não, engenharia não. E aí, meu pai falou, no Natal, eu prestei vestibular para medicina em alguns lugares, e naquela época eu era bem rebelde, 17 anos. Fui uma adolescente que deu um trabalhinho. Então, a única coisa que eu sabia naquele momento é que eu queria morar bem longe dos meus pais. E aí, quando eu fui me inscrever para fazer o vestibular, eu morava na época em São Bernardo, já onde eu moro hoje. E aí eu falei assim, bom, Santos não, São Paulo não, Santo André não. Comecei a ver tudo que tinha bem longe. Prestei, eu queria entrar em Itajubá, porque minha avó morava em Itajubá, um monte de amigos e tal. E aí eu fui prestar em Itajubá, não entrei. Chegou em dezembro, não tinha entrado em nada, meu pai chega e fala assim, eu tenho um presente de Natal para você. E me deu uma cartinha com o meu free pass para fazer medicina na Argentina. Queria ir para longe, né? Mas assim, eu odiava espanhol. Porque eu tinha trauma, porque meu pai e minha mãe são formados na Argentina. E desde pequena, quando eles queriam falar algo que eu e meu irmão não pudéssemos entender, eles falavam espanhol. Então eu falava qualquer lugar, menos essa língua aí, que eu não suporto ouvi-la. Aí eu chorei, nossa, fiz, né? Quem você acha que é para decidir minha vida, assim? Mas enfim. Aí meu pai falou, ih, boba, vai lá, fica 2 semanas, vê como é que é, sente o clima, vai você e seu irmão. Se você curtir, você fica. Se você não curtir, tá tudo bem, você volta e vai estudar, vai fazer cursinho. Mas eu acho que é perda de tempo. Daí eu fui, né? 2 semaninhas, cheguei lá, putz, cartão de crédito na mão, eu e meu irmão, num país que ninguém conhece a gente, para fazer o que quiser, cara. Eu falei, eu amei a faculdade. Amei. E aí eu comecei assim a minha faculdade de medicina. 17 anos. E fugiu de casa na madrugada, né? Tipo isso, era bem a minha música da época. E aí, durante meus 3 primeiros anos da faculdade, eu fui levando, eu fui curtindo a vida, fui tendo a liberdade de poder ir e vir a hora que eu quisesse, sair, né, para balada. Curti a beça, essa fase da vida. Só que, já do 2º para o 3º ano, eu comecei a entrar numa depressão, porque não estava fazendo sentido aquela faculdade para mim. E então eu comecei a questionar, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo isso por mim? Estou fazendo pelo meu pai, pela minha mãe, né, para ganhar dinheiro? E aí eu comecei, graças a Deus, eu tive uns anjos na minha vida, né, que eram os que eu conseguia ter esse diálogo, porque a maior parte dos meus colegas não tinha esse acesso para esse tipo de filosofia, né, de ficar filosofando sobre a origem do universo. E aí eu tive uma experiência de quase morte. Eu digo que foi quase morte porque eu acredito que eu cheguei quase lá, usando lança-perfume. E foi uma sensação, senti como se eu tivesse batido o queixo, senti isso aberto no meio. Aí já me vi num centro cirúrgico, com aquilo sangrando, meu pai e minha mãe achando que eu estava morrendo. Foi uma cena horrível. E aí aquele relato que todo mundo diz quando entra no estado quase de morte, que passa pelo túnel e vai voltando e tal. E ali, quando eu voltei, eu falei, cara, entendi a origem de tudo. Eu sei de onde a gente veio, está tudo certo, nós somos pura cor. É só amor e alegria. A Rê tá rindo porque ela me conhece, ela sabe que eu sou assim até hoje, né? Então, foi um momento de muita cura para mim. Quando eu voltei, que eu falei, gente, eu tô sangrando, falaram, não aconteceu nada. Eu falei, mas eu fiquei deitada, eu estava, né, em estado assim quase de morte. Eles, não, você ficou sentada aí com a mão no queixo o tempo inteiro. Eu falei, graças a Deus.
Era só uma loucura. E aí foi legal, porque acho que foi o primeiro momento, eu não acho que ninguém tenha que fazer esse mesmo caminho, lógico, né, para entender o que eu estou falando, mas foi um momento para mim de despertar, de entender que existia algo maior regendo tudo isso e que estava tudo bem, sabe? Estava tudo bem, ia ficar tudo bem. Nós viemos aqui para isso, para ser felizes, para sermos felizes. Mas isso foi um processo, né? Levou um tempo. E aí, no momento, eu conversando com o Mano, meu segundo irmão, eu viro para ele e a gente estava falando sobre religião. O que a gente acreditava que era religião, né, e tal. Eu falei, olha, eu não sei, eu nunca entendi o padre falar, e para a escola não sei fazer o Pai Nosso direito, né, o sinal, não é nem Pai Nosso, o sinal da cruz, né, não sei fazer o sinal da cruz. Eu não sei no que eu acredito, mas eu acho que a gente é todo um mesmo, nós somos energia, e eu acredito que e comecei a falar, ele falou, isso que você está me falando já existe, é uma religião e chama espiritismo. Aí eu olhei para ele, espiritismo? Falei, mas que coisa é essa? Aí ele falou de Allan Kardec e tal. E eu fui dar uma lida. E aí aquilo tudo fez sentido para mim. Porque eu falei, uau, muito do que está aí justifica o que eu acredito. Sem nunca ter ouvido falar. Porque tem gente que tem influências. Eu não tive essa referência, né? E aí, beleza. Isso foi um episódio. E eu continuei a faculdade, ainda em depressão. E depressão maior, eu olhava para o edifício, pensava como é que era eu pulando do prédio, porque a vida para mim ainda não estava fazendo muito sentido em alguns momentos, e tinha alguns fatores agravantes, lógico, né? Eu fiz uso de algumas substâncias aí químicas que não ajudaram muito nesse processo. E eu acho que eu já tenho uma predisposição genética mesmo a ter depressão. E então foi algo que interferiu muito aí. Fumava muita maconha. Então maconha não é brincadeira. Tem gente que acha, não é só fumar um baseadinho. Não, não é. Tem pessoas que isso pode realmente desengatilhar um quadro psicótico, enfim. E aí quando eu estava no final do 3º ano da facul, ainda meio que sem saber se eu ia querer fazer isso mesmo ou não, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu estou na dúvida. Eu acho que não sei se esse é o meu caminho. E aí ele falou assim, tá bom. Se não é, volta para o Brasil, vem estudar, vem trabalhar e você paga o curso que você quiser fazer. Assim. E aí eu falei, tá bom, vou pensar. E aí eu pensei, no dia seguinte, eu falei, não, pai, eu estou viajando, medicina, nasci para isso. Não imaginava voltar de lá, eu queria ficar lá. Só que acabou que eu tive que voltar, porque meu irmão passou na faculdade de medicina e estava pesado meu pai. Ele falou, bom, não vai ter como, tá pesado, você vai ter que vir para o Brasil. E aí eu voltei. Só que eu estava indo para o 4º ano, e voltei para o 2º ano. Então eu já estava com 21 anos. E eu tinha uma frase que eu dizia assim, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ficar doida. Ixi. Porque lá eu tinha minha família, eu tinha encontrado a minha turma, entendeu? Eram poucos, mas eu tinha. A gente ia para a balada todo final de semana e aí tinha os satélites. Eram meus amigos, eles chamavam Satellite Island. Olha só. Eles eram um fã-clube do Hernan Catânio, que era o DJ da época, e eu era uma star. Então, eu já tinha essa coisa meio cósmica. Me chamando. Então, quando eu volto para o Brasil, a minha sorte foi que eu voltei com o Mano, que era ser meu melhor amigo de lá, que era o que me dava a coragem, né, para continuar. E aí eu fui estudar com meu irmão, aí foi o boba, né? Segundo vestibular, como se a gente estivesse entrando na faculdade de novo, curtição. Então, esse primeiro ano de volta foi tranquilo, até chegar no final do ano, que a gente estava estudando para as provas, aí virava a noite estudando, tomava anfetamina e misturava com bebida quando saía. Enfim, deu um ziriguidum na minha cabeça e eu tive um surto psicótico e fui parar no hospital psiquiátrico porque estava totalmente fora da casinha. Mas, na verdade, eu sabia, estava presente, consciente de tudo que estava acontecendo. E o que aconteceu foi que eu abri a cachola aqui, me conectei com o universo, e aí os números falavam comigo, as palavras falavam comigo, estava tudo muito conectado. Muito. Então, eu olhava para a placa do carro, ela estava falando comigo, aí, de repente, eu vi uma placa ali, era aquilo, eu olhava para o relógio 11h11, 2h22, 3h33, era uma loucura tudo aquilo. E aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça aqui. Aí já comecei a ter uma síndrome do pânico misturada com síndrome psicótica, não sei. Aí psiquiatra adora dar o CID-10 da história, né?
E meu pai é um ser bem, como é que eu diria? Especial? Único, ímpar. Ele é bem ímpar. Bicho grilo. Amo, sou muito parecida com ele. E ele virou para mim e falou, bom, você tem duas opções. Ou você vai se tratar no sítio lá com a gente, onde ele morava, que ele sempre morou no sítio, ou você vai ficar internada numa clínica tipo essa. Me levou numa clínica psiquiatra de velhinhas, assim, já que estava internada há 20 anos, sabe, tadinhas. Fala, não é com cré. Aí eu, não, vou ficar em casa, fazer o que vocês falarem para eu fazer. E aí, por que eu estou contando tudo isso, né? Para vocês entenderem o que eu tive que fazer para ressignificar essa medicina que eu estava fazendo, né? Porque eu ia ter que usá-la de alguma maneira, podendo me expressar na minha essência. E aí eu fiquei 1 mês no sítio, tomei uns remédios, no começo eu não tomava direito, depois eu comecei eu acordava com o canto do pavão às 4h40 da manhã, do nada, e por isso eu tenho uma conexão tão forte com o pavão. E era como se eu estivesse sendo chamada por seres de outro planeta para meditar. E aí eu levantava, não sabia o que era meditar, mas era sentar em silêncio e sentir. E ficava ali ouvindo o som do amanhecer. E aí o sol nascia, e aí eu sentia, intuía, que eu tinha que ir, cavocar a terra, colocar a mão na terra e ia seguindo o sol. Como eu tinha sido picada por uma cobra quando eu tinha feito uma viagem em Buenos Aires, na Argentina, eu achava que eu tinha que encontrar aquela serpente. Aí era coisa doida da cabeça. Mas enfim, então eu ia atrás dessa cobra o dia inteiro, do nascer do sol ao pôr do sol. Nesse processo de 1 mês, eu peguei tudo que eu tinha de mais valor, joia, relógio, que eu tinha, e comecei a jogar tudo fora. Então eu passava esse 1 mês inteiro andando, seguindo o sol, desnuda. Porque era como se eu estivesse realmente me reencontrando com o meu eu, sabe? Pela primeira vez, eu acho. De um lugar de um pouco mais consciência do que aquele estado quase de morte que eu tive, né? E aí, nesse 1 mês, eu fiquei curada e continuei a faculdade. Só que aí eu comecei a Lógico, para os meus pais eu tive que inventar toda uma história, enfim, para eles entenderem o que estava passando na minha cabeça, porque eu não podia revelar tudo o que estava acontecendo. E aí ele falou, bom, vocês vão morar em casa agora, porque não dá mais para dar asinhas para vocês, porque vocês não têm juízo, né? Então, venham para casa. E aí a gente voltou a morar no sítio. Meu pai sempre gostou de roça, né? Sempre teve muitos animais. E aí eu começo a ir, descia para Santos e voltava todo dia. Estudava em Santos. E aí eu pegava o ônibus ou carona e descia e subia. E nesse momento foi muito legal, porque eu comecei a respeitar os meus pais de um outro lugar. Porque eu era muito rebelde. Todo esse surto que eu tive, nada mais foi do que uma forma de eu conseguir colocar para fora todas as inquietações, a raiva, enfim, tudo que eu não aceitava nos meus pais, eu coloquei para fora ali naquele momento. Foi doloroso para todo mundo. Mais para ele e para minha mãe, né? Minha mãe sempre muito submissa, então acho que meu pai foi o que sentiu mais esse impacto. E por ele ter essa personalidade muito autoritária, né? Um pouco de prepotência, enfim, eu acabei não digerindo aquilo e precisei colocar para fora. E eu agradeço, porque se eu não tivesse feito aquilo, talvez hoje eu poderia ter um câncer, qualquer outra coisa. E aí, quando eu entendo que meus pais são tão humanos quanto eu, e que eles também erram, e que eles também, né, tentando fazer o melhor para os filhos, eles fracassam às vezes, enfim, eu comecei a harmonizar minha relação com eles, e eu comecei a entrar num estado de mais paz interna. E foi lindo esse momento, porque eu estava no lugar onde eu gostava, morava em meia natureza, ia para a escola que era perto, para a faculdade. E aí foram acontecendo coisas que foram fazendo esse elo para chegar até onde eu estou hoje. Então, um dia eu estou chegando em casa, e aí eu vejo um monte de sangue assim, esparramado pela rampa de acesso ali de chegar em casa. E eu vendo aquela cena toda, gente, desesperei. Falei, teve uma chacina aqui, comecei a pensar, porque a gente morava no meio do mato, né? Você começa a pensar um monte de besteira. Na hora que eu chego, tá meu pai com um machado, a cabeça da vaca de um lado, o corpo de outro lado.
E essa vaca era mãe de um bezerrinho, a Luna, que tinha acabado de nascer. E essa Luna, ela comportava-se como um cachorro. Ela vinha, ela pulava na gente quando a gente chegava. Juro, ia brincar. Lógico que depois que ela cresceu, a gente tinha que sair correndo, né? Porque ela ficou grande. E ela era uma mini vaca, mas era pesada. E na hora que eu vi aquela cena, eu falei, gente... Eu falei, pai, você tá louco? Como assim você tá matando a vaca? A vaca é igual ao nosso cachorro. A gente brinca com a filha dela e você vai matar ela desse jeito. E aí ele explicou que não, que o cachorro estava... A nossa pitbull tinha acabado de dar cria. A vaca chegou perto e a pitbull avançou nela. Ela estava quase morrendo. Meu pai só terminou de sacrificar. Mas naquele momento... Por que eu estou contando isso? Porque naquele momento, eu falei, gente, você não come meu cachorro. Por que eu como a vaca? E aí eu parei de comer carne desde aquele dia. Já faz uns 15 anos isso. E parei de comer frango, parei de comer porco, enfim, eu comia peixe ainda, mas eu não sentia aquilo mais como sendo necessário para a minha vida. E aí foi muito legal porque eu já estava indo para o 5º ano, e foi quando eu comecei internato, e aí eu vim fazer internato de infecto no Emílio Ribas, e eu ia almoçar e eu ia no restaurante vegetariano. E aí lá eu comecei a ver que em cima da mesinha, assim, tinha... E no 5º ano é quando você começa já a pensar o que você vai fazer de especialidade médica. Então, todos os meus amigos já sabiam. Você é oftalmo, você é neuro, você é dermato, você é cirurgião e eu vou ser médica. Primeiro eu quero ser médica, né? Depois eu vou pensar o que eu vou fazer. E aí, essa ideia de multiespecialidade, sabe? Da ortopedista, especialista no joelho esquerdo. Tipo, quase isso, né? Eu não conseguia conceber aquilo como algo que eu quisesse fazer a minha vida inteira. E aí, quando eu chego nesse restaurante, que eu começo a ver um monte de folhetim em cima do balcão, aromaterapia, cromoterapia, yoga, curso de meditação, eu falei, uau, isso aí parece muito legal. E aí eu comecei a juntar todos esses folhetinhos, falei, uma hora eu vou estudar tudo isso. Quando eu terminar a faculdade e tiver o meu dinheiro, eu vou fazer o que eu quero, né? Minha liberdade. E aí, foi, e eu comecei a participar da Liga de Acupuntura na faculdade, que já era algo mais com outro olhar, né? E aí logo eu comecei a me interessar pela medicina espírita, e aí eu ia fazer na faculdade Lusíada, que é a nossa rival, vamos dizer assim, né? Tinha um grupo de estudo, e eu comecei a participar desse grupo de estudo. E aí, quando eu termino a faculdade, eu falei, bom, e agora? Eu gosto de tudo, mas não gosto de nada. O que eu vou fazer, né, como médica? E aí, eu passei na especialidade de medicina da família e comunidade. Vocês já ouviram falar o que é isso? Não? A medicina de família e comunidade é um projeto do governo, né, do SUS, Sistema Único de Saúde, onde existe uma equipe de saúde que tem um médico, enfermeiro, assistente... como é que fala? Assistente social? Não, auxiliar de enfermagem. Tem os agentes comunitários, que são as pessoas que moram naquele bairro e que são os que vão na casa das pessoas para colher os dados, para saber como é que está a situação de saúde, as áreas de vulnerabilidade e tal. E aí isso se aproximava mais daquilo que eu acreditava, porque eu queria entender o ser humano como um todo. Porque eu acreditava que para a gente curar uma doença, a gente tinha que ir na causa. E que a causa, muitas vezes, vem de um lugar que não é visto no exame de sangue, nem no exame de imagem. E aí, eu lembrava de uma aula que eu tive de um professor, que ele falava, um professor de endócrino, uma vez ele falou de uma especialidade que estava começando a surgir, que era a psicoimunoneuroendocrinologia. Quando eu vi... Você já ouviu falar nisso? Eu gostei agora. Então... Psicoimunoneuroendocrinologia. Eu vi aquilo, eu falei, uau, eu ainda vou estudar esse negócio aí. Mas foi assim, foi um segundo, ele nem parou muito nesse assunto. E aquilo ficou marcado. E aí... Peraí que eu me perdi na psicoimunoneuroendocrinologia. Você estava... Nas folhinhas do SUS. No SUS. Boa. E aí, então, quando eu vejo a possibilidade de trabalhar no lugar onde eu ia poder entender a população onde aquelas pessoas estavam inseridas, entender a gestante, a criança, o adulto, porque o médico de família, ele presta atenção primária, que é, na cartilha do SUS, se vocês forem ler, é o plano de saúde mais incrível das galáxias, né? E a ideia é você fazer promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, eu achei aquilo incrível, porque eu pensava em fazer saúde pública, medicina preventiva,
Então eu falei, não, pera, acho que eu vou fazer esse tal. E pagava bem fazer medicina da família na época. Então eu falei, bom, vou fazer esse negócio aí. Prestei residência, entrei na medicina da família, mas eu falei, não, residência paga muito pouco. Tem esses 1000 folhetinhos na minha pasta que eu quero fazer esses cursos todos, eu preciso ganhar dinheiro, eu vou trabalhar. E fui. Fui trabalhar em medicina da família e fiquei 6 anos trabalhando como médica de família. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei no SUS, que eu comecei a ver a realidade da saúde, da doença, né? Porque o povo lá está muito doente. E aí chegavam as pessoas com listas de remédio de pressão alta, diabetes, de colesterol, e antidepressivo, e remédio para dormir. E eu falava, meu Deus. Tipo, eu tinha 15 minutos para olhar a pessoa, examinar, entender o que estava acontecendo, examiná-la, pedir exame, renovar a receita, e depois tinha que preencher umas 3 planilhas de lançar a produção, e, cara, em 15 minutos. E olhar no olho, né? Era bom. E eu querendo dar o melhor de mim. E eu sabia que eu precisava isso, olhar no olho e ouvir a pessoa, né? Ouvir. E eu comecei a ficar ansiosa, e comecei a ficar angustiada. E aí, os meus momentos mais legais era quando eu ia para a comunidade fazer grupos de educação em saúde. Mas o que eu entendia naquela época de saúde? Sendo que na faculdade, o que a gente aprende assim de cuidar de saúde, Ciro? Quase nada, né? O Ciro fez USP, eu não sei como é que foi na USP, mas o que a gente sabe da maior parte das faculdades, a gente aprende a tratar da doença. A gente não aprende a falar de saúde. Aulas sobre alimentação eu tive, foram 2, 4 horas, foi muito. E hoje eu vejo que o que eu aprendi naquela época, ainda o pouco foi completamente distorcido do que hoje eu sei. Então, entendo como alimentação saudável, né? E aí eu comecei a ver que existe toda uma indústria da doença, né? A indústria farmacêutica é uma das que mais ganha fatura no mundo, então não tem por que ter cura para as coisas. A ideia é fazer as pessoas ficarem independentes desse sistema. E aí eu falei, cara, eu estou ficando doente aqui. E aí, no primeiro ano da faculdade, eu fui estudar medicina de família e comunidade, eu fiz uma pós-graduação e comecei a estudar psicopatologia e saúde pública na USP, porque eu queria entender a psique. Falei, gente, o problema vem da mente, né? Do que a gente pensa. Só que eu fiquei quase doida nesse curso, porque cada professor lá queria puxar a sardinha para o seu lado, para a sua corrente dentro da psicologia, e acabei parando. Aí fui fazer acupuntura, entrei também num lugar muito cartesiano, dos médicos que focavam tratamento de dor, não curti. E aí eu senti um chamado assim que falou, você precisa ir para a Índia. Tipo, ninguém na minha família nunca, no meu meio, falou de Índia. De onde veio essa ideia, né? E aí você começa a questionar, poxa, existe algo que está falando comigo de algum lugar que eu não sei onde, né? E bem nessa época, eu comecei a perceber o quanto ouvir a minha intuição, a voz que vem de dentro, era importante para eu conseguir chegar no lugar que me fazia me sentir plena. E aí, aconteceu um dado muito interessante nesse período, que foi, eu fui num centro espírita, de vez em quando eu ia com a minha mãe para tomar um passe, assim, para receber um banho de energia. E eu já tinha até tentado fazer o curso de espiritismo, mas eu fazia muitas perguntas que eles não tinham resposta ainda. Daí eu falei, acho que então essa escola não é para mim. Eles falavam, a gente não está preparado ainda para algumas coisas. Eu falava, tá bom, então não vou fazer curso disso. Mas esse dia que eu fui receber o passe, tinha uma palestra, e a palestra era sobre a perda de entes queridos. E aí eu fui embora, fui dormir. Falei, legal, né? E aí o telefone toca. E a notícia foi de que o meu mano tinha morrido. E para mim foi um momento muito doloroso, mas ao mesmo tempo foi de uma revelação, de um lugar de uma sutileza, do tipo, você não está sozinho aqui. Porque eu tinha sido preparada para aquilo. Bem naquele dia, eu tinha ido no centro e a palestra era a perda de entes queridos. Então, aí eu comecei a perceber que existe algo mais, né? Sinais, conexões, coincidências, sincronicidades. Cada um dá um nome, né?
Mas existe algo mais. E aí eu comecei a ouvir de vez a voz da minha intuição. Eu falei, eu vou para a Índia. E eu estava noiva nessa época. E eu falei, eu não quero saber. É o seguinte, vamos junto ou eu vou sozinha, mas eu vou para a Índia. Como assim vai para a Índia? Vou para a Índia. E eu vou me preparar para ir para a Índia. Então, eu não quero chegar lá de paraquedas. E comecei a pensar o que eu ia fazer para chegar na Índia sabendo alguma coisa. E foi quando eu abro a pastinha, aparece lá medicina ayurvédica. E aí eu falei, que é isso? Aí eu falei, bom, mas é Índia, medicina, tem tudo a ver. Achei um professor que era médico aqui em São Paulo. E aí vou fazer esse curso e vou para a Índia. E aí fui estudar sânscrito, a pessoa escorpiana, né? Pouco intensa. Eu fui estudar isso. E aí, eis que conheço a Rê. E a gente foi para a Índia, depois de um ano, a gente terminou e fomos para a Índia. E eu fui tipo assim, tô indo, não sei quando volto. Hã? 2 anos o quê? Não, não foi um? Foi um. Bom, eu acho. Não? Bom, anyway. Eu sei que a gente fez esse curso e eu fui para a Índia. E aí, eu fui tipo assim, eu volto no máximo 1 ano, tá? Você me espera? O noivo. Coitado. Era muito amor, gente. Não, ele espera. Eis que fui para a Índia e lá a maioria das pessoas que eu encontrei no meu caminho na Índia eram pessoas que estavam buscando encontrar com a espiritualidade, né? Encontrar o seu mestre, seu guru. E eu não tinha esse sonho, não. Eu fui tipo para sentir a Índia mesmo, porque ela estava me chamando. E eu queria saber o que ela queria me dizer, né? E aí lá eu percebi que não me tocou desse lugar da espiritualidade. Eu senti que para eles assim a religião vem de um lugar onde está muito no metódico, como dizia meu professor, do tronco para baixo, sabe? Quando já está no modus operandi automático. Mas foi lindo, foi um momento assim de ressignificar muita coisa, porque eu vi que o equilíbrio deles é o caos, a lógica é ilógica. E que eles conseguem serem felizes com muito pouco, sabe? São pessoas que o tempo inteiro estão sorrindo, eles estão bem, mesmo ali tomando água num lugar que o outro está fazendo xixi logo em cima, eles tomam água embaixo. É uma doideira, né? E aí eu fiz uma medicina indiana, me encontrei, foi pela primeira vez quando eu falei, uau, agora parece que eu estou começando a entender como é que o ser humano funciona. Porque nós somos formados de elementos, ar, terra, fogo, água, éter, que está conectado com a natureza. Então foi por isso que eu me curei naquela época, que eu me conectei com o sol, com a terra. E aí tudo foi encaixando, tudo foi começando a fazer sentido. E aí foi quando eu entrei em contato com o yoga, com a meditação. E comecei a aprender a respirar. E foi lindo vir, porque quando eu vim aqui a primeira vez que você colocou o significado de respiração, para mim, fez total sentido. Porque até eu começar a praticar a respiração desse lugar da consciência, e olha que eu era nadadora, viu, gente? Depois que eu saí da ginástica olímpica, eu fui nadar e treinava, competia. Mas eu percebi que eu tinha preguiça de respirar. O que significa para vocês a preguiça de respirar? Alguém aí tem? Bom, a conclusão que eu cheguei foi que preguiça de respirar. O que separa a vida da morte? A respiração, né? Eu tinha preguiça de viver. Preguiça de viver. Forte, né? Forte. E essa preguiça durou uns bons anos. E assim somos, né? A gente se sabota o tempo inteiro. A gente vai procrastinando os nossos sonhos. A gente nega essa vozinha que vem de dentro, muitas vezes dizendo o que é que a gente tem que fazer, porque alguém diz que a gente tem que fazer outra coisa, né? E aí a gente vai densificando isso, né? A gente vai contendo isso, a gente vai reprimindo essa força maior, essa energia que pulsa. Que quer brilhar, que quer expandir, que quer se manifestar. E que muitas vezes, quando ela vai sendo reprimida, suprimida, ela vai se manifestando no físico. E para mim isso é a doença. Né? A doença nada mais é, ao meu ver, que um sinal
de um corpo físico que já gritou de todos os lugares, através da vozinha da intuição, através de uma sensação, através de uma azia, de uma queimação, de uma dorzinha de cabeça, de um intestino solto. E que você vai lá dando as coisas, toma remedinho, toma remedinho, toma remedinho, né? E que uma hora aquilo eclode igual um iceberg. Você vê só a pontinha, menor que você olha para baixo, tem toda uma rocha por baixo, né? E fazendo gancho, eu vejo que assim é o nosso inconsciente, subconsciente, né? De todas essas emoções que a gente tem, de todas as crenças que a gente carrega, de tudo que a gente viveu desde que a gente se entende por gente. O quanto a gente consegue enxergar de fato o que nós somos com clareza. Então, essa jornada toda foi me trazendo essas reflexões que me levaram e me levam ao lugar onde eu estou sempre buscando o maior centramento. E uma das coisas também que foi muito importante aí nessa trajetória foi que, antes de eu ir para a Índia, eu vivenciei quase uma morte de um cavalo que eu tinha no sítio. E os cavalos são seres gigantes, incríveis. Eu olhava para aquele cavalo assim, meu pai falava, olha, ele está com cólica e vai morrer. Já faz 3 dias que ele está no chão, já dei tudo que era remédio, ele não levanta e cavalo não aguenta a dor. Ele morre de dor. E aí eu olhei para aquilo e eu sempre fui apaixonada por cavalo. Eu falei, gente, não, esse cavalo não vai morrer. Eu sentei do lado do cavalo intuitivamente e pedi para Deus, me usa de instrumento e me ajuda a curar esse cavalo. E eu sentei e fiquei 1 hora com a mão em cima do cavalo. E esse cavalo levantou. Ali eu vi que a gente faz muito com pouco. Se a gente acreditar que existe um plano maior, que a gente não está aqui sozinho, que com amor tudo é possível, a vida fica leve, gente. Fica, né, mais divertida. E aí, quando eu estava na Índia, eu fiz, não bastando, né, porque médico, você tem que ter diploma, você tem que ser certificado para fazer, o que seja que você for fazer. Eu falei, não, eu vou fazer um curso, apareceu um curso de Healing, Magnified Healing, acho que era Magnified, não, Healing. E eu fiz um curso de Healing, que era técnicas para você poder curar com as mãos. E, de novo, não bastando, para confirmar que naquilo não foi uma coincidência o cavalo levantar, eu estava trabalhando como voluntária num orfanato e a senhora, que era a cuidadora, a fundadora desse orfanato, ela tinha 60 e picos anos, foi descendo toboágua com as crianças e ficou parada no toboágua. Veio uma criança, ninguém viu, porque não tinha água, né? A gente estava na Índia, então era toboágua sem água. Ai, meu Deus do céu. E uma criança chocou nela e ela deu uma lesão de chicote, caiu na água, na piscina, e não conseguia se mexer. E essa mulher uivava de dor, gente, com muito cuidado, tiramos ela da água, pusemos no chão. E naquele momento, na Índia, minha filha, sem médico, sem salva-vidas, sem nada, chega, na verdade, um ser cuidador da piscina e fala assim, vamos levantar para ele. Eu falei, você está doida? Essa mulher não pode mexer a coluna dela. Eu só imobilizei e fiquei fazendo o quê? Aplicando o healing, que eu tinha acabado de aprender. E falei, vamos esperar chegar a ambulância. E foram, sei lá, 3, 4 horas em cima dela. Quando ela faz a ressonância e o neuro chegou com a ressonância, ele falou, aconteceu um milagre aqui, porque ela rompeu toda a musculatura que suporta a coluna e a coluna dela ficou no lugar, porque geralmente perde a sustentação e pode ter uma lesão medular e ela nunca mais andar. O negócio deu uma mexidinha ali, por isso que ela teve o sintoma todo, mas não rompeu. E aí ele falou, só que ela vai ter que ficar uns 2 meses de colar cervical, fazendo quase zero exercício, zero movimento, para essa musculatura se reestruturar. Aí nós intercalamos, entre outros amigos que tinham feito esse curso de healing, era todo dia, 2, 3 vezes no dia, fazendo healing nessa senhora. Deu uma semana, ela já estava para lá e para cá sem o colar cervical. Incrível. Então, gente, é tudo muito simples. Eu falo assim, o povo fala, nossa, né? Fez medicina para falar que é tudo muito simples. Mas a gente está vendo hoje o boom das práticas integrativas, né? Meditação, yoga, lógico que
com validação científica, né? Porque tem que ter estudo baseado em evidência. E eu acho isso importante. É importante, né? Porque a gente ainda tem pessoas que precisam ver isso para acreditar, porque elas ainda não estão abertas para o sentir. Elas estão muito no mental. E é necessário. E está tudo bem. Mas, graças a Deus, eu não precisei passar por tudo isso, desse lugar. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, e agora, né? Como é que eu vou colocar tudo isso que eu estou aprendendo em prática? Porque eu sou médica. Como é que eu vou falar de healing? Como é que eu vou... Né? A Ayurveda era óleo por tudo quanto é buraco. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso no SUS? Porque eu queria ferramentas que eu pudesse levar para as pessoas se curarem, para elas não terem que depender desse sistema e elas poderem serem suas melhores cuidadoras. Eu sempre acreditei nisso. Não acho que o paciente tem que ser, né, refém do médico e ficar ali junto com o médico a vida inteira no consultório para alimentar o bolso dele, né? Eu acho que um bom médico é aquele que é capaz de ensinar a pescar, né? Tá aqui a vara, tá aqui o anzol, assim, pesca, vai lá e pesca. E eu senti isso como o meu chamado. Lógico, eu supervalorizo as especialidades, acho que é importante ter, mas a gente está vendo aí que, com o avançar da tecnologia, muitas especialidades médicas já vão deixar de existir. E qual vai ser essa medicina do futuro, então? Né? Como a Vivi falou aqui. E eu acredito que a medicina do futuro é essa, é a medicina do amor. É a medicina onde a gente sabe se colocar a serviço. Ultimamente eu tenho usado muito essa palavra, estou indo para o meu serviço, porque eu acho que serviço vem de servir. E nós estamos aqui para servir. Servirmos uns aos outros. Curarmos uns aos outros. Né? A gente está tudo no mesmo barco. Se eu não me cuido, se eu não tenho consciência das minhas ações, eu vou impactar todo mundo à minha volta. Se a Amazônia está pegando fogo e a gente teve uma chuva negra em São Paulo, cheia de tóxicos, é culpa de quem? Do Bolsonaro? Né? Dos garimpeiros? Não, é nossa também. Então, eu sei que eu não posso me estender muito, que a gente já foi aqui, já passei um pouquinho, mas hoje eu consegui integrar todos esses meus conhecimentos dentro da medicina convencional e da não convencional na prática que eu tenho no SUS. Voltei para o SUS, mas de um outro lugar, onde eu não tenho mais que atender a cada 15 minutos, e isso é um privilégio, um presente, mas eu trabalho em massas. Então, o meu negócio é fazer o despertar da consciência, o despertar do médico interior, que eu chamo, né? De cada um. E no consultório também. Eu consigo fazer a medicina que eu sempre sonhei, que é ter o tempo necessário para ouvir e atender a pessoa no seu aspecto físico, mental, emocional e espiritual, como você colocou aqui, porque a saúde vem desses lugares. Se uma via dessas não está legal, a outra também não vai estar. Então, se eu estou inflamada porque eu comi alimentos tóxicos para o meu corpo, processado, industrializado, refinado, excesso de carne, que essa carne de hoje que se compra no supermercado não é mais a mesma carne de 50, 100 anos atrás, que nossos avós tinham na roça, o franguinho caipira, o porquinho que né, andava por lá e comia o que tinha. Não, a gente tem à disposição um alimento totalmente manipulado e intoxicado, mas cujos seres ali também sentem. E então existem vários fatores aí que a gente pode pensar antes de colocar no nosso corpo. Porque se a gente inflama dessa forma de nutrir o nosso corpo físico, como é que você vai sentar e estudar? Como é que você vai sentar e trabalhar? Como é que você vai estar bem mentalmente? Se sua mente não está legal porque você não está conseguindo produzir no seu trabalho, na sua família, suas emoções não vão estar equilibradas. Você vai estar frustrado, insatisfeito. Então, o que a Vi trouxe que você precisa encontrar essa sua inteligência espiritual. Porque se você não sabe quem você é, o que você veio fazer aqui,
é como se a gente estivesse andando sem um norte. E cada um veio aqui fazer um papel muito importante. Não tem mais importante. Todos são importantes, né? E então é isso que eu tenho feito, que eu tenho sentido como o meu papel hoje no mundo. Quando eu começo a falar, e aí os pacientes olham e falam: doutora, o que você é? Você fala de nutrição, você é psicóloga, você é médica, você parece até curandeira, meio bruxa às vezes, né? Aí eu brinco, eu falo: sou mensageira da luz. Então, amor. Lindeza. Então é isso, sabe, gente? Eu acredito que a cura vem de dentro. E para isso, se eu tivesse que dar aqui uma cápsula de saúde, uma cápsula mágica, né? Porque quantos pacientes não vêm querendo aquela cápsula mágica para sair lindo, feliz, magro, né? Trincado do consultório. E essa cápsula mágica é a respiração. Olê. Porque a Vivi já falou e eu não vou repetir o que ela ensinou. E eu desafio vocês, se vocês ainda não praticam o respirar de uma forma consciente, que comecem, pelo menos 2 minutos antes de dormir. A respiração consciente, essa diafragmática, que você enche o abdômen, depois o peito, ela vale mais que 10 diazepam junto para você dormir melhor. E eu adorei que você contou que quando acorda, o ideal é respirar, porque eu sou daquelas que soneca toca umas 3 vezes antes de eu levantar, né? A soneca é o Lucky, que fica lá me chamando, me lambendo. E aí eu faço assim para ele: peraí, eu só vou respirar 10 vezes e quando eu terminar eu levanto. E aí eu fico fazendo isso. Então, sem querer, eu estou fazendo. É para recuperar o tempo da preguiça lá de trás. Então, experimentem. Porque vocês vão começar a ver que quando você respira, você foca a sua atenção numa única coisa, a sua mente desacelera, você sai desse modo acelerado, que é o modo sobrevivência que a gente está vivendo, do estresse, da preocupação, da ansiedade, onde você libera cortisol, adrenalina, que são substâncias que fazem você se sentir paralisado, que fazem você se sentir anestesiado para você poder lutar ou fugir daquele perigo de uma forma não racional. Então você não sente, você pula muro, alguém já passou por situação aqui de o cachorro vir correndo atrás, enfim, alguém assalta uma arma apontada na cabeça, a gente faz coisas que a gente nem imagina. Então a gente precisa sair desse lugar de agir de forma reativa, do modo sobreviver, para o modo querer viver. Né? Sair do eu tenho, do eu, né? Eu tenho que, para eu sou. Porque se alguém falou que você tem que ser e você aceitou aquilo, aquilo passou a ser a sua verdade, não do outro. A gente adora apontar dedinho, né? Eu tô assim porque meu namorado, porque meu marido, porque... Não, é aqui, ó. Você só sente, só é o que você permite ser. Né? Está onde se coloca, né? Então, esse lugar tem que começar com amor. Porque se você não se amar, se você não se respeitar, se você não for fiel a você, a cura vai ser mais desafiadora. Né? A plenitude, a felicidade, a paz. E eu acho que se a gente conseguir viver em paz, já basta, né? Aqui. Então, é desse lugar. E aí, então, para a gente finalizar, eu quero contar para vocês que eu tive um sonho uma vez, que era um sonho do ultra high-tech da medicina, onde eu via uma... Ele tinha movimento, isso daí, mas tudo bem. Ele era um sonho onde eu estava dentro de um lugar onde tinha um aparelho de ressonância, que a pessoa entrava nessa máquina e eu conseguia vê-la em todas as dimensões.
física, mental, emocional, espiritual. E é como se eu estivesse vendo os átomos dela, assim, as partículas, mas além do átomo, a energia dela, né? Que hoje a gente já sabe que a quântica é isso, é saber que além do núcleo do átomo existe energia, que não se pode ver, mas ali está. E aí eu falei, uau, quando é que será que a gente vai chegar nesse momento do avanço da medicina, que a gente vai poder enxergar o indivíduo como um todo, poder mexer na estrutura molecular, né? E já tem muita coisa sendo feita, a ortomolecular, que é uma das coisas que eu atuo na minha prática, né? A medicina funcional, que já mostra como o sistema funciona como um todo. Mas, recentemente, eu consegui ver e provar para mim mesma, e tem estudos, tá? Para quem gosta de estudos, de que é possível a gente fazer esse scanner aonde a gente quiser. Então, eu convido vocês agora para fecharem os olhos. Sentar numa posição confortável. Vou junto. Volta a sua atenção para a sua respiração, para você se conectar com o momento presente. Sente como é que está o seu corpo nesse momento. Como você está se sentindo? Qual parte do seu corpo você sente mais presente? Agora imagina que você está chegando para fazer esse exame de ressonância, onde você vai entrar dentro dessa máquina que vai lhe mostrar como você está agora, como está a sua saúde. E você se deita mentalmente nessa máquina. E você começa a se observar como se você estivesse de fora da máquina. E você vai passando primeiro pela sua cabeça, pelo topo da sua cabeça. Sente como é que está o topo da sua cabeça. Como estão seus pensamentos? Sem julgá-los, só observando. Observa se eles estão agitados como um mar revolto, ou se eles estão serenos, como um mar cristalino. Vai passando para a região dos seus olhos, seu olho direito. Tenta sentir o seu olho direito. Sente seu olho esquerdo. Que tipo de informação você tem focado sua atenção através do seu olhar? Que memórias são essas que você tem guardado no seu cérebro através da sua observação visual, da sua vida? Como tem estado sua orelha direita, sua orelha esquerda? Quanto você tem ouvido o seu som interior? O som da natureza, as pessoas que vêm até você.
Como você tem sentido o cheiro dos ambientes? Observa qual narina você tem conseguido respirar melhor. Observa se tem obstrução por muco ou se você sempre teve dificuldade para respirar. Quanto você conecta suas emoções, aquilo que você sente através do seu olfato. Sente como é que está o seu paladar. Que gosto predomina na sua boca? Gosto amargo, azedo, salgado, doce. Observa quais são os registros, as memórias de como você tem nutrido o seu corpo. Essa máquina que permite com que o seu espírito se manifeste. Qual tipo de combustível você tem colocado no seu corpo? Observa a musculatura do seu rosto. Sente se esses músculos têm se sentido felizes, tensos. Quanto você tem exercitado essa musculatura que permite você se expressar através do olhar, através de um sorriso. Sente como está a região do seu pescoço, sua garganta, sua tireoide, essa glândula que controla o seu metabolismo, onde está o centro energético da comunicação. Sente quanto você tem estado alinhado, sua inteligência mental com o seu coração, pela forma que você se expressa no mundo, através da sua fala. Sente a musculatura da região do pescoço. Sente seus ombros, suas clavículas. Vai chegando na cavidade torácica. Sente como estão os seus pulmões. Seu pulmão direito. O quanto você tem levado de oxigênio para o seu pulmão direito, para o seu pulmão esquerdo. Quão forte está essa musculatura entre as costelas que te ajudam a respirar. Como tem estado o seu coração, esse órgão com maior potencial elétrico. Sente se tem pontos de tensão na região do seu externo, esse osso que está na frente, no meio do seu tórax, onde tem a glândula timo, responsável pelo seu sistema imunológico. Conecta-se com essa frequência do coração.
Sente como está o seu trato digestivo, seu esôfago que leva a comida da boca para o estômago. Esse tubo de passagem que muitas vezes nos dá sinal de alimentos, substâncias ingeridas que não deveriam estar ali. Observa como tem estado sua digestão, seu estômago. Sua vesícula, seu fígado, que trabalha purificando e ajudando na excreção de tudo aquilo que não lhe serve mais. Seu pâncreas, que trabalha para carregar a glicose para dentro das células, para te gerar energia. Quanto esses órgãos têm trabalhado? Agora chegando no seu intestino. Onde acontece a absorção dos nutrientes digeridos pelo estômago. Observa como está funcionando esse intestino, sua motilidade. Se todo dia você tem ido ao banheiro. Observa a qualidade das suas fezes, das suas excreções. Observa como está seu abdômen nesse momento, se ele está distendido, se você tem se sentido leve com o que você come e digere e absorve. Observa como está essa flora microbiana que habita o seu intestino, controlando os processos metabólicos, produção de serotonina, que controla o humor, as bactérias probióticas que controlam o seu sistema de defesa. Quanto você tem nutrido esses seres que trabalham em conjunto com o seu ser, para que você possa operar essa máquina na sua melhor performance. Observa como estão os seus rins, que filtram as toxinas do sangue para serem eliminados através da urina, da uretra. Sua suprarrenal, que habita junto com os rins e controla nossa sobrevivência, nossa produção de hormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina, importantes para o nosso equilíbrio metabólico. A produção dos nossos hormônios sexuais. Sente como é que está o seu órgão sexual na base da sua pelve. O quanto você tem conectado com o seu ciclo lunar. Ou com sua próstata. Seu testículo, como você tem trabalhado a energia dos seus órgãos sexuais. E agora,
Observa como é que está a sua coluna, que sai da base da pelve, sacro, e vai subindo para a coluna lombar, torácica, cervical, chegando a encontrar com a base da sua cabeça, do seu crânio. Esse canal central por onde passa toda a inervação que inerva nossos órgãos, nossos músculos, toda a nossa energia vital. Quanto você tem estado alinhada fisicamente, mentalmente, emocionalmente, com toda essa energia que flui pelo canal central. E vai descendo o seu scanner, voltando para a base da sua pelve. Sente a musculatura da base, seu quadril. E vai descendo pela coxa direita, joelho direito. Te dá sustentação, mobilidade. Para que você possa realizar seus sonhos aqui na Terra. Sente sua perna direita, seu tornozelo, seus pés. Vai passando para a coxa direita, para a coxa esquerda, joelho esquerdo, perna esquerda, pé, tornozelo esquerdo. Sente a energia dos seus pés conectar com a terra, como se você estivesse pisando na grama ou na areia. Sente como se tivesse raízes saindo do seu pé, indo para o centro da terra, com uma árvore que vai se ancorando, se conectando com a Mãe Gaia. E essas raízes vão indo lá para o centro da terra, o núcleo da terra, onde temos toda a energia concentrada do planeta. E aí você se conecta com esse centro da terra e descarrega tudo aquilo que já não lhe serve mais. Dores, preocupações, medo, angústias. E vai descarregando como se o núcleo da Terra estivesse transformando, transmutando toda essa energia em energia de vida, energia da luz, energia da cura. E você vai voltando, trazendo essa energia pelas suas raízes, voltando à camada mais superficial da terra, chegando aos seus pés. Sente essa energia subir pela sola dos seus pés, passando pelas suas pernas, pelo seu joelho, pela sua coxa, chegando na base da sua pelve, onde a gente tem o centro de energia, na base, em frente ao sacro. E vai sentindo essa energia ascender, passando pelos seus órgãos sexuais, pelo seu centro de energia do trato digestivo. E vai subindo, ultrapassando o diafragma, chegando ao tórax, no centro do coração, onde a gente tem um outro centro de energia. E vai subindo,
chegando na garganta. Sente energia nessa região, desbloqueando todos os pontos de tensão que ainda possa ter. E vai subindo, chegando no seu ponto de energia entre as sobrancelhas, ponto da intuição. Seu terceiro olho, lugar onde te permite ver além. E vai subindo, chegando ao topo da cabeça, onde tem um centro de energia que te conecta com a energia do Criador, do universo, do sutil. E imagina que você está entrando numa bola de luz dourada, como se fosse uma bexiga que começa a subir e subir e subir. Saindo do planeta Terra, você começa a avistar lá de cima o planeta. E aí você vai passando por planos escuros e planos claros, escuros, claros, escuros, claros. E aí você chega num lugar onde é meio gelatinoso, da cor do arco-íris, e você continua ascendendo, e aí você se encontra com seres de luz, seres angelicais, seus guardiões, e você sente a energia dos seus guardiões, e continua subindo, e subindo, e subindo. E aí você avista uma esfera dourada, onde está o Criador que tudo é. E você sai da sua bola de luz e você entra nessa esfera dourada. E aí você é um com o Criador. Deus, eu superior. Divindade maior. Aproveita esse momento de conexão para simplesmente sentir. Se entregar ao Criador que tudo é.
lentamente agradece por estar com o Criador. E vai descendo. Essa esfera dourada vai entrando na sua bola de luz. E vai descendo. E vai descendo. Chega na camada gelatinosa, cor do arco-íris. E vai descendo. Vai descendo, passando por planos claros, planos escuros, planos claros, planos escuros. E vai avistando o planeta Terra. E vai adentrando na sua atmosfera. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chega no topo da sua cabeça. E vai descendo pelo seu chakra coronariano, que te comunica com o sutil. E vai descendo. Vai descendo. Passando pelo seu chakra laríngeo. Chegando no seu coração. Leva sua mão esquerda ao coração. Sua mão direita em cima da sua mão esquerda. Se conecta com o pulsar do seu amor. Do seu eu interior. Da sua essência divina. Vai respirando profundamente. Conectando a sua respiração ao pulsar do seu coração. A respiração que traz a presença do seu espírito junto a esse órgão que pulsa, para que aqui estejamos presentes fisicamente. Agradeça ao seu eu superior por poder estar aqui presente nesta vida. Lentamente vai relaxando seus braços. Sente como você está agora. Vai mexendo as suas mãos,
seus pés, lentamente, no seu tempo, retornando dessa jornada para o seu corpo físico. Espreguiça, mexe para um lado, para o outro, acordando, igual um gatinho que vai se espreguiçando. Bem-vindos de volta. A operação foi realizada com sucesso. E aí, gostaram? Conseguiram se ver nessa máquina linda que é o nosso corpo humano? Muito bom. A música sempre esteve presente na minha vida, mas eu não sou música, tá, gente? Eu só consigo expressar um pouco do meu sopro interior através da flauta e os meus movimentos sinápticos através do hang, que é outro instrumento incrível que eu conheci. E essa musicalidade que vem de dentro, né? E que quando a gente se entrega sem medo à nossa expressão de puro amor, de pura presença, faz essa linda melodia. E aí eu pedi para Vivi que eu queria compartilhar e cantar com vocês a oração de São Francisco, porque eu me reconheço muito na fala dele. E aí eu vou fingir que eu sou cantora agora. Sejamos todos instrumentos de paz. Rod. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me um instrumento. Vamos juntos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento. Vamos junto. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois
é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento. Que assim seja. Obrigada, Cá. Gratidão. Que gostoso te escutar. Aham. Te amo. Viva, né, gente? Viva. A antroposofia, ela fala que a nossa biografia é o que a gente tem de mais sagrado. E compartilhar a nossa biografia é como um desnudar-se, né? Assim, é um despir-se. Então, obrigada por trazer toda a sua jornada aqui para o sofá. Prazer, meu. Querida. Acho que a gente vai encerrando, né, gente? Depois dessa oração deliciosa, a gente já... A vontade é continuar, né? Eu peguei o microfone, agora eu quero cantar. Mas eu vi que já passou. É, já passou. 10h30. É. Eu fui olhar no relógio, era 22h22, aí eu... Conexões. É, mas a gente encerra aqui hoje uma temporada, a primeira temporada do Encontro com Espiritualidade. Foram 6 encontros e a gente vai entrar numa segunda temporada agora em outubro, com algumas novidades. Uma delas é que a gente vai começar às 7h30 o encontro agora, porque a gente tentou fazer esse encontro prévio das 7 às 8, mas não ficou muito clara essa comunicação, então a gente vai tentar ser bem claro agora, de começar às 7h30, porque a gente sempre acaba indo até 10h30. Então, em vez de começar de 8 a 10h30, a gente vai fazer das 7h30 às 10. Isso é uma coisa. A partir desse próximo evento, eu vou abrir uma campanha. Eu fui sugerida, eu compartilho que esse projeto que está acontecendo é muito baseado nisso, mas a gente está na matéria e ele precisa ser sustentável, né? E é isso, eu não quero me limitar a continuar dando, porque a gente está aqui agora em X pessoas, mas isso aqui é um infinito. Hoje a gente pode levar e chegar em muita gente. E eu tenho recebido feedbacks muito, muito bonitos, assim, realmente, de inspiração, de transformação, de saúde, que isso aqui, chegando na casa, está fazendo acontecer. Sou muito grata. Mas ele precisa se sustentar, né? Então, eu fiz o que eu pude até agora e agora eu vou abrir para o coletivo, para que isso não seja só mais eu sustentando, e sim que a gente possa junto continuar fazendo esse projeto se sustentar. Então, a gente vai abrir uma campanha num Apoia-se, né? Que vai ficar aberto para quem quiser apoiar, porque a gente quer continuar tendo um vídeo de qualidade, um som de qualidade, músicos de qualidade, e que a foto de qualidade. E eu quero fazer isso transformar-se também em podcast, né? Porque tem saído materiais, conteúdos muito bonitos, muito ricos, e seria uma grande pena que isso ficasse aqui, né? Então eu vou batalhar nessa... Batalhar não, eu vou fazer acontecer. Né? Então, a partir de então, eu vou até... Eu trouxe aqui, ó,
Esse aí é um grupo de WhatsApp que eu vou começar a abrir. Quem quiser fazer parte, é só tirar uma foto e já... Gente, essa tecnologia está muito incrível. Você tira uma foto disso aqui, desse QR, e você já vai estar num grupo de WhatsApp. Eu acho isso sensacional. Impressive. Tire uma foto e você já estará lá. É isso, gente. Daqui para frente é o coletivo que vai fazer as coisas acontecerem. Não dá mais para seguir sozinho, né? Eu só botei essa semente do encontro com espiritualidade, mas eu quero que ela expanda mesmo. Eu quero que as pessoas se sintam parte e que a gente faça isso acontecer junto. Eu me boto num lugar aqui só de canal, mas é coletiva a história. Precisa ser no coletivo. É junto e é isso. Então, a gente encerra aqui essa primeira temporada com a sua presença maravilhosa. Eu agradeço e me coloco à disposição se vocês quiserem tirar dúvida, compartilhar, a gente queria ouvir. Maravilhosa, gente. Ela é uma super médica, a gente se conheceu, ela já fez o exame lá, que tem as máquinas, tem uns negócios, aquela tecnologia avançada também, né? Ela está falando de uma balança de bioimpedância da idade metabólica dela. Porque os testes que eu fiz foi tudo com prova muscular, né? Cinesiologia aplicada. Maravilhosa. Procurem mesmo saber. Mas é isso. Ó, e aqui eu compartilho com vocês. Ó, essa segunda temporada já tem gente maravilhosa para vir aqui para o sofá. Tem o Paulo, na próxima dia 1º, o Paulo é um super speaker coach. Ele vai falar... Eu compartilho que eu tive que ter muita coragem para fazer um programa de espiritualidade, porque a gente parece que tem um bloqueio de falar. E ele vem falar justamente sobre essa questão. E agora, né? Como falar de espiritualidade de um lugar de comunicação, jornalismo, de um lugar moderno, mas assim, para expandir essa comunicação. Encontro especial. Vai vir a Ama? Dia 10 de dezembro? Eu vou convidar, vai que ela vem, né? Para o sofá. Quem sabe? É que esse aqui é o fechamento, é o último do ano. Aí eu quero deixar uma surpresa que ainda está em construção, mas quem estiver no grupo vai se informar. E é perto do meu aniversário. Meu aniversário é 8 de dezembro e celebrar a vida, eu acho... Estarmos vivos é um grande presente, né, gente? E a gente tem mais a que celebrar. Então é isso, fica o convite para o próximo, dia 1º, com o Paulo maravilhoso, toda essa turma. Gente, 15, o Adilson maravilhoso, com a liderança espiritualidade. A Cíntia, dia 29, eu sou suspeita, mas é imperdível. Dia 12 de novembro é a presidente da Universidade Internacional da Paz. Vai falar sobre viagens como um meio de autotransformação. A Nádia Bock é uma jornalista, ex-repórter da Globo, que está fazendo uma jornada super bonita com a comunicação. E dia 10 estejam presentes, porque é festa, é celebração e é gratidão, encerramento aí do ano. Mas é isso, gente. E o que eu deixo aqui é minha profunda gratidão a vocês que estão aqui, a você que está em casa também. E a gente se encontra no próximo encontro aqui, dia 1º. Obrigada, Cá. Quero pedir um aplauso para cá, um aplauso para o Leandro, um aplauso para a Ana, para a mascota, para a Ana, para o Roger Rabbit. E a todos vocês que estão aqui, até a próxima, gente. Viva a vida. Viva. Viva! Foi no pé de uma araucária que um esquilo me encontrou, me trouxe um presente, consciência de estar presente, que o passado já não volta mais, o futuro nunca chegará. Aqui agora é onde devo estar, que todo dia é bom pra celebrar, que a alegria já levo dentro.